A Secretaria de Segurança Pública do Estado e o Ministério Público querem reverter a decisão da Vara de Execuções Criminais de Porto Alegre. A VEC rejeitou a manutenção de um grupo de 17 líderes de facções criminosas em penitenciárias federais fora do Rio Grande do Sul. A Secretaria afirma que a medida desarticulou as lideranças das facções criminosas no Estado. A Justiça afirma que, se esse grupo ficar nos presídios federais, a situação pode piorar daqui para frente. Para debater esse assunto, nós vamos conversar com o especialista em segurança e tenente-coronel da Reserva da Brigada Militar, Adriano Klafke, e o especialista em segurança pública e ex-secretário de Segurança de Canoas, Alberto Koptik. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, prazer. Sempre lembrando que você aí de casa pode participar da nossa conversa, coronel, a partir do WhatsApp 99588-2374. Da mesma forma que você pode mandar sua opinião a respeito e também perguntas aos especialistas que estão aqui com a gente hoje. Bom, são 17 líderes de facções que estão em presídios federais e podem voltar às cadeias gaúchas por ordem judicial. E eles têm uma série de condenações por diversos crimes. Eles são altamente perigosos. Que impacto terá na segurança pública a volta desses criminosos? Ali a gente vê duas opiniões conflitantes. Começo com o Alberto, depois o Adriano. Bom, boa noite, Bives, boa noite, os telespectadores. Realmente essa decisão do judiciário da possibilidade de voltarem esses líderes é uma tragédia absoluta, gravíssima, né? Eu tenho uma opinião muito crítica sobre o que o atual governo fez ao longo de 3 anos na segurança, parcelamento de salários. A brigada hoje está com quase 15 mil homens, reduziu muito o efetivo, um conjunto de erros que fez a violência disparar. E se tentou muitas coisas, nada funcionou, até que esta operação Pulso Firme, que na verdade ela reproduziu aqui no Estado até o que já foi feito aqui pelo próprio tenente-coronel Klafke. Na época trabalhamos juntos na cidade, né, junto com a Polícia Civil, se fez uma operação focada em lideranças. Essas operações em nível mundial são tidas como o que mais funciona para reduzir violência. Focar a repressão nas lideranças mais violentas, né? Isso é o que se sabe, o que se tem de receita em nível mundial hoje. E se fez aqui, e funcionou, né? É óbvio, é claro, dá para ver nos indicadores essa queda muito forte, principalmente nos homicídios. E se eles voltarem agora, nós não só vamos voltar para aquele patamar, como eles podem, inclusive, trazer articulação de grupos nacionais, né? Outros países, como os Estados Unidos, quando faz o isolamento desses líderes de gangue, muitas vezes eles não retornam por anos, né? Até que aquela organização realmente se desfaça. Isso não tem um efeito não só os 17 como líderes, mas um efeito que se espalha por toda a criminalidade, que vê o seguinte: opa, se eu passar do ponto, vão me mandar também para o Presídio Federal. Então isso tem um efeito que se espalha, né? Isso tem muita literatura e pesquisa. Todos os estudos onde foi feito esse tipo de experiência reduziu a criminalidade, né? Então talvez os juízes não conheçam essa literatura, estejam só no campo do direito, né, muito formal, e não conheçam as repercussões do que está em jogo com essa decisão. Bom, Klafke, tu comunga da mesma opinião? Com certeza, Bives. É evidente que não há uma medida mágica, que somente esse isolamento no RDD desses líderes de facções, obviamente isso não é suficiente, e bem disse o Alberto aqui, são inúmeras outras medidas na área de segurança que são necessárias. Agora, é preciso reconhecer que essas lideranças de organizações criminosas, e o Alberto falava aqui sobre literatura, podemos citar Jacobs, né, que trata do direito penal do inimigo, e não há nada de ilegal nesse pensamento, é a ideia de que determinadas pessoas, infelizmente, elas não podem ser tratadas da mesma maneira que seria o crime comum, no direito penal comum. Porque essas pessoas, elas são permanentemente ou de forma duradoura, elas agem contra a sociedade, elas não estão enquadradas e o efeito da pena comum, do aprisionamento comum, não é o mesmo. É extremamente necessário para a desarticulação de organizações criminosas. É claro que somente essas lideranças sendo mantidas isoladas, isso não é suficiente. O trabalho tem que prosseguir sobre as organizações, até evitando substituições e rearticulações. E como disse o Alberto, nós já tivemos experiências extremamente positivas, com quedas significativas de homicídios.
a partir de pequenas ocorrências criminais, a partir da identificação dos homicídios, da relação desses homicídios com o sistema, especialmente do tráfico de drogas, subindo-se nesses escalões, desarticulando a organização criminosa, isso reduz crime. Nós tivemos experiências aqui, e não só nessa desestruturação da organização, mas também, Bives, monitorando com ação controlada essas organizações para conhecê-las mais profundamente, conseguimos impedir homicídios objetivamente, prendendo esses criminosos nos locais de emboscadas. Isso também vai minando a força da organização criminosa. A volta desses líderes, e eles não chegam ali por acaso, não chegaram à posição de liderança por um acaso, a volta desses líderes provavelmente, ou eu diria mais, certamente trará prejuízos à segurança pública no Estado. É uma decisão que eu li um trecho da decisão e até os termos utilizados ali, nós entendemos, nós acreditamos. Quando se manda alguém para o RDD, o primeiro momento que se faz é um relatório circunstanciado que diz da necessidade do envio ao RDD, que basicamente ele seria como punição disciplinar mesmo, em razão de alguma falta, um crime cometido dentro de uma casa prisional, ou de forma cautelar, quando há um risco grave, evidentemente, sim, que esses criminosos representam para toda a sociedade, além do sistema prisional. Bom, eu quero lembrar que a gente convidou os representantes da Vara de Execuções Criminais de Porto Alegre para que viesse participar do debate, mas infelizmente a gente não obteve retorno. Vamos lembrar que os juízes da Vara de Execuções Criminais de Porto Alegre não acataram então o pedido do Estado para que os apenados continuassem fora. Aí eu estou lembrando, agora vamos ver uma outra possibilidade, eles estando fora. Isso na experiência de vocês. Estou lembrando lá na mitologia, corta a cabeça da fera, nasce outra. Isso de fato acontece. Quando se manda para fora, realmente se estabiliza aquela organização, tirando a cabeça, tirando o comandante, o líder? A gente tem dois fenômenos, né? O individual, que é a capacidade que aquele líder adquiriu ao longo da sua trajetória criminal de barbárie, e ele foi ocupando esse espaço, ele detém informações, ele tem uma rede, ele tem uma legitimidade e isso se demora também para ser substituído, né? Não é da noite para o dia que se consegue reorganizar essa hierarquia que vem sendo montada por causa do caos do sistema prisional. Isso é importante a gente entender, né? O que a gente está colhendo agora é o fruto do caos do sistema prisional. De certa forma, os Estados Unidos, nos anos 70 e 80, fez isso também. Encheu as cadeias, né? E fortaleceu as gangues. Quando eles começaram a fortalecer a repressão nos líderes, quer dizer, não em quantidade de presos, mas naquelas lideranças, você corta a organização e você dá um exemplo para baixo, para as outras sublideranças, vamos chamar assim, o segundo, o terceiro escalão, que dizem o seguinte: opa, eu tenho que ter um limite. Né? Ninguém está falando que eles vão deixar de ser criminosos. Aqui sim, é um pensamento muito pragmático. Né? Eles vão continuar na atividade criminal, mas reduzir as taxas de violência, porque eles percebem que o Estado vai partir para um novo nível de repressão, que é controlar. Hoje nós não temos nenhum controle do sistema prisional no Rio Grande do Sul, nem no Brasil. Esse é um erro que, inclusive, o próprio governo fez, desesperado com aquele aumento de violência provocado pelo parcelamento de salários e muitas outras coisas, e começou a aprisionar mais, querendo responder para a sociedade. E isso foi acelerando a dinâmica das organizações. Quando se tirou 17, o que poderia ter sido feito antes, com mais... Isso que é a nova polícia mais inteligente, conseguiu reduzir os índices. Sim. Klaf, com a tua experiência na Brigada Militar, como é que é a relação para a gente poder entender dentro, claro que as organizações são diferentes, os crimes às vezes praticados são diferentes, algumas têm uma carteira de crimes, como a gente viu aqui, muitos são condenados por diversos crimes. A tua experiência nessa relação de liderança com a organização, por que retirar eles daqui do Estado, da proximidade dos seus comparsas, acaba se tornando uma ação, não só, como disse o Alberto Koptik aqui, né, desestruturando a organização na sua cabeça, mas até mesmo estimulando os outros a não assumirem essa posição de liderança?
Esses líderes, e isso ficou bem claro nas operações que nós, aqui na área, pela inteligência, nós fizemos aqui na região metropolitana, e, na verdade acabou se expandindo para todo o estado e fomos até, o nosso limite foi até o Paraguai, bem na verdade. Sim. O que se percebe é que essas lideranças, eles têm, sim, o conhecimento, o know-how, eles sabem e têm legitimidade. Foi construída, como o Alberto falou, ao longo dos anos. Não é uma substituição tão fácil. O reconhecimento de algum outro como líder não é tão simples. Talvez, com um pequeno espaço de tempo que ele permaneça lá no RDD, essa liderança dele é mantida por um representante que ele deixe aqui. Agora, se nós conseguíssemos permanecer com esses líderes mais tempo afastados, a tendência é que haja um enfraquecimento dessa liderança. Um ano, significativamente, não é muito representativo em termos de desfazer essa liderança. O que nós percebemos, e durante essas operações, só uma operação nós tivemos 80 mil horas de interceptação telefônica. E, obviamente, são horas que funcionam em paralelo, por isso chega a esses números tão grandes, né? Importante, a organização criminosa é um crime em si. Compor uma organização criminosa é um crime que seria, na verdade, um ato preparatório. E por que se pune isso, a organização criminosa? Pelo elevado risco que seria somente um ato preparatório, traz para a sociedade. Se nós estamos falando de organização criminosa, eu tenho que atacar a estrutura da organização e não punir só os atos da organização, punir só o homicídio, só o tráfico que ele comete. Nós temos que atacar a organização. Então, essa figura da liderança precisa ser desestruturada. As ordens de execução, Bibis, e as gravações são impressionantes para quem ouve, para quem não conhece, não trabalha na área. As ordens são como se fosse, busca ali um jornal na banca, e o executor ele não pergunta nem o porquê, ele não sabe o porquê, ele vai lá e cumpre, executa com extrema facilidade, porque ele tem uma confiança cega nesse líder. Então é indispensável que nós quebremos essa força dessas lideranças, ou essas forças das lideranças das organizações criminosas. Volto a dizer, não é suficiente, o caos prisional fomenta muito. Eu não concordo com a ideia de que houve um superencarceramento, não há, e comparando com outros países nós não chegamos a esses números, mas nós precisamos realmente ter uma prioridade, a priorização nas lideranças e não só nos chefes, nas lideranças de outros escalões. Nós temos que atacar a estrutura das organizações. Importante dizer que a organização criminosa, ela constitui também um flagrante permanente, então ela é comum de atuação até para a área de prevenção. Nós temos que monitorar as organizações criminosas para neutralizá-las. E temos que apurar os crimes para responsabilizar essas pessoas. Nós precisamos de trabalho de inteligência, que esse trabalho de inteligência ele suporta tanto as apurações de infrações penais quanto a prevenção, a atuação sobre a organização em movimento. E nisso nós precisamos de coordenação. Nós precisamos que haja um acordo. Não pode haver disputa por vaidade nessa área de enfrentamento às organizações criminosas. Isso, não há. E graças a Deus eu acho que nós vivemos um período de boa aproximação da Brigada Militar, Polícia Civil, o chefe da Polícia Civil, o Emerson Venditti, o comandante-geral da Brigada, o coronel Ikeda, no nível pessoal também são bastante próximos e isso, obviamente, facilita a atuação das corporações. E se me permite só uma sugestão, né, sem entrar em nada partidário, mas nós estamos no ano eleitoral e um tema muito importante, que é o papel do governo federal na segurança. Os presídios federais são algo que tem sido fundamental. Sem isso, o sistema prisional brasileiro estaria ainda mais catastrófico do que já é, com rebeliões, sem dúvida, permanentes. Por que tem pouca rebelião? Porque tem o sistema federal, né? E ainda assim tem as chacinas dentro dos presídios. Mas hoje o governo federal tem só 0,1%, nem chega a isso, 0,1% dos presos do Brasil no sistema federal. Nos Estados Unidos, esse número é de 10%. E eu acho que um tema muito importante é o seguinte: ou o governo federal entra em campo, né? Nós precisaríamos um presídio federal, no mínimo, por estado. Os estados estão completamente quebrados, não tem condição nenhuma de suportar o sistema prisional, né? E ou o governo federal entra com essa modelagem que o Brasil tem desde 2004, que começou a se construir,
onde tem uma supervisão, é controlado por Brasília, é perfeito? Claro que não. Onde tem ser humano não há perfeição, mas tem um nível de controle sobre aquele indivíduo, bloqueio do contato dele com o mundo externo, que os sistemas estaduais não têm condições de ter. Bom, no começo da nossa conversa, tu foste crítico ao governo Sartori, e então aqui essa pergunta eu começo contigo, Alberto Koptych. Há quem trate a transferência de presos como marketing eleitoral do governo José Ivo Sartori. Afinal de contas, essa ação do Palácio Piratini ajudou na redução dos homicídios aqui no Rio Grande do Sul, e aí é importante entender, e conversamos com cientistas políticos em outras oportunidades, se a segurança pública seria a pauta não só do Estado, aqui acredito que, sem dúvida, para o governo do Estado vai ser uma das principais pautas, mas também para o governo federal, e no caso do governo do Estado, essa relação Estado e a União. Dá para a gente entender como é que é esse funcionamento? Foi uma ação de marketing na tua concepção? Ou realmente, como tu já defendeste agora nessa primeira participação, de que é importante esse deslocamento para os presídios federais? Eles têm um papel importante na nossa segurança. Eu estou aqui como um quadro técnico, né? Fiz essa opção né, de me afastar, vamos dizer, do mundo da política, onde você tem que dar opiniões só com base no calendário eleitoral. Eu estou aqui para dar opiniões no que eu acho que funciona, no que se sabe, no que se viu que funciona, um pouco com menos, vamos dizer assim, torcida, jogando né, para a torcida. Eu tenho muitas críticas, acho que se fez uma sucessão de erros de desvalorização da polícia, de uma perda de estratégia completa que acelerou o Rio Grande do Sul em 3 anos como o 3º estado mais violento do Rio Grande do Sul, do país, perdão. E então se produziu o caos. Efetivamente, uma ação dentro desse conjunto de outras produziu, que foi uma ação diferenciada, com inteligência, né? Parou de se tentar só mostrar para a imprensa um monte de gente presa, qualquer coisa, fazer qualquer coisa, e passou a se pensar, se planejar, se integrar. E essa ação efetivamente deu resultado. Não foi a vinda da Força Nacional, nós temos que falar bem claramente. Né? A Brigada Militar tinha 19 mil homens, hoje vai fechar o governo com 15 mil. Né? Então, e uma desvalorização, o parcelamento de salário desestimula o homem que está na rua. As polícias, mês passado, foram para a rua sem salário, foram receber agora em julho. Né? A pessoa que está dando a vida em nome da gente, para nos proteger. Quer dizer, isso é muito grave. Né? Nós tivemos 2 greves de polícia, da polícia militar e um pouco da civil também, nos últimos 3 anos. Isso tudo foi desorganizando. E essa ação, tecnicamente, foi correta e repetiu o que já havia sido feito em outros lugares do mundo. E veja, isolando 17 pessoas, ela está controlando toda uma massa carcerária e reduzindo os índices de violência. Quer dizer, essa é a nova segurança pública. Um pouco mais inteligência, o Brasil está muito apaixonado, né? Está todo mundo brigando e tal. Quem sabe com mais conhecimento técnico e menos paixão a gente vai resolver melhor as coisas aqui no Rio Grande do Sul também. Da mesma forma, eu vou ampliar a pergunta, né? A pergunta estava com foco nessa ação, mas... Coronel Klafke, como você entende hoje a segurança pública do Estado, do início até esse momento agora que a gente está vivendo? Bives, nós estamos falando especificamente dessas organizações criminosas, desses líderes, e é claro que a segurança pública como um todo, ela envolve desde pequenas ações e o dia a dia do policiamento, e aí eu tenho que concordar com o Alberto, o atraso nos salários, isso causa especialmente estresse sobre os policiais. Um policial que já sai estressado de casa para uma atividade ainda mais estressante, das mais estressantes que se tem no mundo, quer dizer, a tendência de até a atenção dele estar desviada daquilo que seria o principal, e é natural do ser humano, ele está com as necessidades básicas dele e da família afetadas. Então isso que é um prejuízo que vem se somando, isso não tem nenhuma dúvida, que isso prejudica a segurança pública. O isolamento dos líderes, importantíssimo, o ataque especificamente à organização criminosa. E aí, quando veio a Força Nacional para cá, eu cito, a estratégia de emprego é equivocada. Se nós temos determinadas áreas que são dominadas por facções criminosas, quando nós fazemos essa positiva remessa desses líderes para o RDD, nós temos que ocupar especificamente aquelas áreas dominadas com maior incidência até de crimes como homicídios,
E nós temos que inviabilizar a atuação daquela organização criminosa, pelo menos no aspecto de violência. Como falou o Alberto, nós temos que tornar um mau negócio a violência. Hoje em dia é um bom negócio a violência, o homicídio é um bom negócio para o tráfico, ele ganha aquele território, ele ganha aquele ponto de tráfico. Nós temos que tornar a violência um atrativo para a ação da polícia. E isso exige inteligência, exige análise, conhecer o porquê e qual a relação daquelas mortes, daqueles ataques, né? É inadmissível que nós tenhamos áreas dominadas e que não existiam de tal forma aqui no Rio Grande do Sul, por tanto tempo dominadas por organizações criminosas. Eu conversava com um defensor que tem uma relação muito próxima, então, com integrantes de facções, e sobre uma delas, que eu não vou dizer o nome, ele calcula que temos em torno de 700 presos dessa facção e pelo menos mais 3.000 integrantes da facção na região metropolitana. Tu imagina o que é essa força se nós não desarticularmos essa organização criminosa? O perigo que nós estamos, o risco que nós estamos correndo. É preciso que nós tenhamos investimento firme em inteligência e nós temos que coordenar as ações para enfrentamento às organizações criminosas e, é óbvio, em todo o restante da segurança pública. E só queria pontuar o seguinte, só para complementar, né? Essa ação pontual que teve este resultado, nada quer dizer que se está num caminho de redução da violência consolidado no Rio Grande do Sul. Sim. Né? Se tomou um remédio para dor aguda, necessário, né? Necessário. Agora aí, é preciso um grande plano, o qual está muito longe do que nós temos hoje. Se a gente cortar esse remédio, a situação pode piorar. De acordo com o secretário de Segurança Pública do Estado, o César Schirmer, a decisão de transferir os presos de volta aqui para o Rio Grande do Sul pode comprometer o planejamento estratégico. Vocês enxergam assim, dessa forma? A remessa ao RDD, e nós falamos antes, ela inicia com um relatório circunstanciado que trata dessa periculosidade, do risco que essas pessoas trazem à segurança pública e às casas prisionais como um todo. Então, é evidente que se nós tirarmos esse instrumento, essa força do Estado, nós tiramos essa força do Estado e jogamos de volta aqui no Rio Grande do Sul. A argumentação é a questão da visitação, que dificulta a visitação de familiares. Quer dizer, nós vamos priorizar a visitação de familiares a essas lideranças em prejuízo à segurança do Estado. É evidente que nós teremos prejuízo. Se não me engano, são 26 os que foram remetidos e estão voltando 17. Né? E ainda eu tenho alguma observação que algumas lideranças que deveriam ter sido enviadas não foram. Então, a lista acho que era 42. Né? É isso. Então houve uma limitação. Sim. E é uma limitação que eu diria que, de certa forma, irracional. Nós não podemos lidar assim, 42 é muito, vamos mandar a metade. Sim. Não é desse jeito. Eu tenho que ver cada um dos casos, em que ponto eles estão inseridos em termos de riscos de segurança pública. Não é vendo o número. 40 é muito. Por que é muito? Nesse caso, Koptik, tu acredita que concorda com o secretário de que realmente pode prejudicar? É um fato isolado ou pode comprometer todo um planejamento? Eu não sei qual é o planejamento, né? Porque eu nunca vi esse planejamento, a gente acompanha diariamente, nunca vi o governo do Estado apresentar um plano, né, de segurança, qual é o caminho. Olha, nós vamos criar um programa para aprisionar lideranças, isolar... enfim, algo organizado de curto, médio e longo prazo. Isso é uma crítica que eu, pelo menos, faço a todos os governos do país que não têm planos. Isso é um equívoco. E aí comete um erro, por exemplo, de inchar a PECAM, que se fez, a penitenciária de Canoas, que estava se construindo como um modelo novo. Aí as pessoas dizem, mas é muito caro. O preso que estava lá dentro tem privilégio, porque ele estava com educação, com emprego, mas ou nós começamos a reconstruir o sistema prisional, né, do Rio Grande do Sul, ou nós só vamos estar pagando para o crime crescer dentro do resto do sistema prisional. E eu acho que o governo atual, no desespero, ele inflou a PECAM e colocou em risco o que tinha de melhor no Estado, que eram as primeiras 3.000 vagas que Canoas aqui, ainda na gestão ali do prefeito Jairo, a governadora Ieda, lá atrás se começou, depois o governo Tarso se concluiu e agora se inchou a PECAM e aquilo que tinha de... A gente tem que programar o futuro. A PECAM era o início de um novo futuro para o sistema prisional e já se desmanchou. Então, foi uma ação correta, só não sei qual é o plano. Agora, uma coisa é assim, se eles voltarem,
se perde o exemplo dado e eles ainda podem voltar com as relações das facções nacionais. E Alberto, desculpe, nessa relação entre o judiciário e o executivo, em termos de segurança pública, o que fica evidente para o criminoso é uma debilidade do Estado. Do Estado como um todo. Quer dizer, na visão deles, o Estado não se entende. Quer dizer, há uma briga entre o judiciário e o executivo e quem está levando vantagem é o criminoso. E se nós pegarmos exemplos da Colômbia, Medellín e Bogotá, o centro da redução de homicídios em Medellín e em Bogotá se deu com, na verdade, um reforço do aparato estatal. Mas não só um reforço quantitativo, em termos de organização. Sim. De organização envolvendo até a Procuradoria. E o centro da questão, os estudiosos, eu não vou citar os nomes aqui, que não é o caso, dizem o seguinte: o principal fator era a debilidade estatal. Quanto mais débil o Estado, mais forte o crime. E é isso que está se demonstrando com essa posição que eu critico, a posição da VEC, tem competência para isso, é legal a decisão da VEC, mas essa decisão da VEC, desta forma, eu diria que sem mesmo uma negociação, mas uma negociação clara na mesa, quais são as consequências disso? Uma posição talvez ideológica pode trazer um prejuízo gravíssimo ao Estado. O que nos assusta, e infelizmente a gente não tem mais tempo, mas ficou claro aqui, eu vou pegar essa parte final dos dois, é que a palavra organização não está do lado do Estado. A gente está falando de organizações criminosas. Só faço um parênteses aqui. Ó. Quando nós falamos de Estado e organização, o judiciário não pode se colocar à parte da questão de segurança pública. Quando eu falo Estado, uma frase, todas as instituições. O crime só é organizado quando o Estado é desorganizado. Exatamente. Né? Então, assim, eu vou pegar essa ideia final para dizer o que realmente nos preocupa dentro de toda essa situação. A palavra organização está do lado do crime e não do lado do Estado. O Estado é débil, o crime é forte. Bom, claro. Alberto, Adriano, da mesma forma, sejam sempre bem-vindos. Prazer. A gente segue essa discussão, porque, afinal de contas, começa a campanha em breve e a gente tem que analisar as propostas e você tem que fazer o mesmo. E o debate hoje foi muito produtivo da mesma forma. Com certeza. Seja sempre bem-vindo, da mesma Obrigado. forma. Coronel. Obrigado, Bives.